E agora chegou a hora da nossa atividade xerocada, tá certo? Lembrando que nós estamos estudando a letrinha R, R de rato. Aqui eu tenho os 4 R, o R maiúsculo de forma, o R maiúsculo cursivo, minúsculo de imprensa e o minúsculo de letrinha cursiva, tá bom? Aqui, ó, rato, nós já sabemos que a letrinha R, ela possui 2 sons. O som forte, que é esse som aqui, ó. E o som fraco, quando faz rrr, igual perra, buraco. Então, o R, ele possui esses 2 sons. A palavrinha rato, eu uso 4 letrinhas para escrever, ó. 1, 2, 3, 4. Quando as letrinhas se juntam, elas formam pedacinhos que a gente chama de sílaba. Ra, aqui eu tenho a sílaba ra, to. Então, na palavrinha rato, eu tenho 2 sílabas, que porque eu abro a boca 2 vezes para falar o nome rato. Ra, to, 2 sílabas. Essa semana também, nós estamos estudando o gênero poema, não é isso? Vocês já aprenderam muita coisa sobre poema, não foi? Nós já sabemos que cada linhazinha aqui do poema a gente chama de quê? De verso. Muito bem, de verso. E os versos vão se juntando e formam os pedacinhos que a gente chama como estrofe. Ah, tia, mas a senhora disse que a gente tem que começar a escrever o texto com um parágrafo. Mas só que o poema, ele tem uma estrutura diferente. Ele não começa com parágrafo, ele começa ó, tudo retinho, um embaixo do outro. Tá bom? Então, aqui nós já sabemos que cada linha é verso, que os versos vão se juntando e formam as estrofes. Tem o título e rima, que a gente já aprendeu também o que é rima, que são as palavras que terminam com o mesmo som, não é isso? Então, aqui eu tenho o título R. Essa é a nossa tarefa aqui, ó, de hoje, tarefa xerocada de hoje, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse poema, numere os versos do texto. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o número aqui, ó. 1 verso, 2, aí vão colocando os números em cada verso, tá bom? A outra, circule as estrofes. O que são as estrofes mesmo? São os pedacinhos. Então, você vai circular as estrofes. Circula as estrofes. Faça um X nas palavras que rimam. Que são rimas, são as palavras que terminam com o mesmo som. Aí você vai fazer um X nas palavras que rimam. Então, está na renda, no retalho, e na roupa, na rosinha. Tem na rede, tem no rádio, e no rosto da Ritinha. Nesse primeiro pedacinho aqui, eu tenho 2 palavras que rimam. Quais são elas? Isso mesmo, ó, Rosinha, Ritinha, porque terminam com as mesmas letras, com os mesmos sons. Aí você vai fazer um X nas 2 e depois vai procurar na outra estrofe. Aqui na questão 2, vai trabalhar a questão da sílaba. Aqui eu tenho as palavras que terminam. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão separar elas em sílabas. Quantas vezes eu abro a boca para falar esse nome aqui? Retalho. Aí você vai, ó, retalho. 3, então vou separar em 3 pedacinhos. Qual é a primeira sílaba? A sílaba inicial, eu coloco aqui. Qual é a sílaba final? O último pedacinho, coloca aqui. Aí vai fazendo isso com todas as palavrinhas. A outra parte. Questão número 3. Circule as palavras com R que aparecem no texto. Então, você vai ler o texto e vai circular todas as palavras que tem R aqui, tá bom?
Complete o texto com as palavras que estão faltando, que é esse mesmo texto aqui, ó. Tem no... Aí você escreve rolo, aí vai olhando e vai completando. Aqui estão as palavras, ó, para você completar. Marque um X nas palavras que rimam com os desenhos. Aqui eu tenho o quê? A rainha. O que que rima com rainha aqui? Será que é prima, madrinha ou professora? Aí você marca um X. Com rei, aí faz a mesma coisa. Com coroa, faz a mesma coisa. Observe a cena e produza uma frase escrevendo a letra R cursiva, conforme o exemplo. Aqui eu tenho um desenho, tá um pouco apagadinho. Você vai formar uma frase. Não esqueça que tem que fazer com a letrinha O, cursiva. E tem que começar a frase, tem que começar com letra maiúscula. Então, se eu posso dizer assim, o rato, então esse O tem que ser maiúsculo. O resto, minúsculo, cursivo. Deixar espaço entre as palavras, colocar um pontinho no final da frase, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui para ajudá-los.